a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habita em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram uma viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração, peçamos a graça de, pelo auxílio do Espírito, compreendermos a palavra e que ela se torne agora um acontecimento de salvação em nossa vida. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos aqui reunidos, os que rezam conosco pelas redes sociais, estamos hoje no clima do Natal, até a festa da Epifania. A cada celebração a gente vai celebrando aspectos do grande mistério, aspectos, dimensões do único mistério. Na noite de Natal, meditamos o mistério do nascimento. Ontem, o mistério da encarnação, pelo texto de João. Hoje, nós contemplamos o fato de Jesus nascer numa família.
aspectos específicos que faz a gente tornar concreta esta realidade de salvação, trazer esta realidade de salvação para situações palpáveis, sensíveis de nossa vida, e hoje, no caso, a nossa família. Os tempos sombrios em que vivemos, claro, não iam deixar de fora o tema e a realidade da família. Nós vivemos uma dificuldade enorme de lidar com esse tema da família, tanto quanto temos hoje dificuldade em lidar com o tema da educação, da política, porque tudo virou tendência ideológica. E as duas correntes predominantes, eu vou atalhar aqui, fazer uma síntese breve, para ir logo para a riqueza do texto. Os tempos sombrios das ideologias põem a gente diante de duas correntes extremadas. A corrente mais liberal, de esquerda, militante, que diz que bobagem, família é qualquer amontoado humano, homem com homem, mulher com mulher, qualquer trem é família. A corrente mais rígida no campo das ideologias de direita diz, família só é família se tem homem e mulher junto. E as duas correntes ideológicas são extremamente limitadas. Elas mais estreitam o horizonte da grandeza do que a família é, do que nos garante compreender o que a família é. Então, convido-os a olhar hoje para a Sagrada Família e para a sua família, pedindo ao Espírito Santo, a Sagrada Família de Nazaré, que livre-nos do engessamento ideológico, para que nós possamos voltar para nossa casa, para cuidar da nossa família, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Precisa falar isso, porque também nós pregadores, também não. Nós pregadores somos muito facilmente manipulados e pelas ideologias que são muito sofisticadas. Elas entram na gente como um vírus e a gente transmite sem ver que está transmitindo, não é? Ideologia é muito virótica. A gente transmite sem saber que está transmitindo. Deus me preserve de transmitir o vírus da ideologia, do hedonismo da esquerda ou do puritanismo estúpido da extrema direita. Vamos ao texto. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. Diferente de outras vezes, eu queria começar para não correr o risco de eu desenrolar o texto e sobrar pouco tempo para a conclusão, e eu queria que a conclusão fosse à luz do texto todo. Último versículo, 52. Vamos lá? E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Pronto. Família é um lugar onde a gente cresce em sabedoria, toda a dimensão intelectual, das potencialidades, das habilidades, sabedoria. Estatura, onde a gente cresce fisicamente, com saudabilidade, com alimentação saudável, com exercício físico, não é? Com relações de convivência sadias, com a compreensão sadia da vida, sabendo trabalhar, estudar, cultivar o tempo de lazer, o ócio criativo, estatura e graça, a dimensão espiritual, a transcendência. 3 aspectos que nenhum pode dispensar o outro. Se crescer só em sabedoria, mas não em estatura e graça, vai ser uma tragédia. Se crescer só em graça, mas não crescer cuidando-se, sabendo se cuidar, e não tendo
uma elaboração razoável da compreensão das coisas, também vai ser uma tragédia. Portanto, a coisa é nada ideológica, nada pelas metades, nada um aspecto só. Agora, o que é que pode fazer com que uma família humana se torne um ambiente para a gente crescer nessas três dimensões: intelectual, física e espiritual? De ré, pega o versículo 51. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. duas palavras mágicas que desapareceram do ambiente das famílias. Primeiro, descer. E no descer, ser obediente. Duas palavras poderosas. Família que não é um ambiente onde a gente aprende a descer e a ser obediente, não progride, não avança. Família que a gente só sobe e pede e recebe. Família que a gente só sobe no sofá e deixa, numa expressão bem grosseira, o pau da goiaba. Não é família conforme a de Nazaré. Vamos fazer o caminho do texto todo. Tomem comigo. Começando agora. Eu estava com muito medo de não trabalhar esses 5 elementos. O descer e o ser obediente é que vai garantir crescer em sabedoria, estatura e graça. Pronto. Esses 5 elementos resolvidos, vamos ao que conduz a gente a eles. Aos critérios de organizar uma vida familiar, de pai e mãe, esposa e esposo, de filhos, para que esses 5 elementos se tornem presentes e garantam a identidade segundo o plano de Deus. Nem o hedonismo maluco do permissivismo de esquerda, nem aquele rigorismo estúpido da extrema direita. Vamos lá. Os pais de Jesus, leiam, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Pronto, uma família que tem um calendário de vida, mora lá em Nazaré. O caminho que José e Maria provavelmente percorriam é um caminho que hoje dá beirando 170 quilômetros a pé, pelo Vale do Jordão. Iam todos os anos, ia a pé e voltava a pé, 170 quilômetros. Iam todos os anos para o centro da celebração da fé, a Páscoa. O Catecismo Católico diz que se você puder ir à missa só uma vez no ano, porque você está numa ilha ou num trabalho profissional na segurança, no meio da floresta, dispense todas as outras e vá na Páscoa. Não fique a Páscoa sem participar da celebração. Uma família que tem o mistério da Páscoa como centro, ela garante o resto. Uma família que perde a centralidade pascal, não quer dizer que tendo a centralidade pascal não terá problema. Terá, como a gente vai ver. Terá, mas terá assistência e discernimento para enfrentar os problemas. Uma família que sobe, que vai a Jerusalém para a festa da Páscoa, não vai todos os anos, como todos os anos vai para a praia, ou vai para Caldas Novas, ou vai para Miami, ou para onde gosta de passar férias. Vai a Jerusalém para uma razão religiosa, a Páscoa.
Continua, versículo 42. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Família que tem a relação com a fé como um costume. Não é novidade. Não é novidade. 12 anos, o menino vai para o templo, ele já está todinho codificado o modo de comportar no templo, não é? Como é que é a liturgia, quais são os valores, o que se canta, ele já tem memorizado os hinos, ele já codificou tudo. Eu estou fazendo um exercício desde que cheguei aqui na paróquia, que me assusta profundamente. Os pais, mães, na maioria das vezes, nem é pai e mãe, mas é o avô e a avó, que vem querendo empurrar os meninos para a catequese. Eu sento com graça, puxo conversa, espicho e pergunto: a Semana Santa desse ano, vocês passaram onde? Eles esbugalham o olho para mim assim: como assim? Para que você está perguntando isso? Semana Santa do ano passado, estavam onde? Menino, a menina, meu neto, começando a ficar custoso, começando a dar problema com 8 anos, 9 anos, 10 anos, quero que venha para a catequese para ver se engessa. Eu digo, se papai e mamãe, se vovô e vovó não codificou como um costume a vida espiritual aos 12 anos, para entrar na catequese, já tendo toda a base de compreensão da fé, não vem para a catequese. E eu estou sendo muito firme, seguindo as orientações da igreja para a catequese. Pai e a mãe vêm com a criança para a celebração, depois de participar 2 anos na vida da comunidade, e a criança ter participado 2 anos da festa da Páscoa, aí ela vai entrar na catequese. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Porque as catequistas não podem dar catequese. Tem que ficar ensinando o menino como é que faz o nome do pai. Isso não é tarefa de catequista, isso é tarefa de pai e mãe. Aos 12 anos, a criança que recebe a primeira Eucaristia já tem uma base de formação no ambiente da família, e nós perdemos isto. Isto é tão grave, mas tão grave, que isso tem levado a um conflito muito grande, e a igreja descobriu a tragédia de ter passado anos e anos batizando o menino, fazer a primeira comunhão e crisma, torta e direita, só para ser simpático. Vem, procura que a gente dá os sacramentos. Mais importante é receber os sacramentos. Porque não era importante para a geração, sobretudo do pós-Segunda Guerra Mundial, para os católicos de classe média, não era importante mais a fé, mas o humanismo. O tema da fé tirou, até porque ser católico, ter uma religião, pode levar a gente aos extremos da violência. Dava até um pouco de vergonha dizer que é católico. Então, o mais importante é as pessoas serem humanas, bons valores, bons princípios. E a igreja caiu nessa cilada. Tirou dela a obrigação não de fazer gente boazinha, humano. A igreja tem que fazer homens e mulheres mais do que bonzinhos, humanos. Tem que fazer homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Santos diante de Deus e diante dos homens. É muito mais. É infinitamente muito mais. Isso está tão dilacerante que isso tem desenvolvido algumas iniciativas da igreja no mundo. Por exemplo, várias dioceses na Itália, Alemanha, França, resolveram que não vai ter mais pai e mãe que quer batizar o filho, não vai ter mais padrinho. Porque o padrinho, antigamente, representava a igreja na instrução da fé daquela criança. Hoje o padrinho e a madrinha representam o afeto, é meu amigo, é minha amiga. De cada 10 crianças que procuram a secretaria para encaminhar batizado, de cada 10,
8, se não 9, têm problemas fragilíssimos que impedem batizar de imediato. De cada 10, 1, e olhe lá se acha esse 1, pai e a mãe é católico, padrinho e a madrinha é católico, com formação católica e tem os sacramentos naturalmente. As secretárias enfrentam um debate enfadonho. Há 3 semanas atrás, uma avó gritou nessa secretaria porque preparou a festa de casamento do neto, de batizado. Preparou, marcou o batizado lá em Trindade. Chegando a hora do batizado, a paróquia liga para a família e diz: a documentação dos pais e padrinhos não chegou, e se não chegar não vai ter o batizado. Vieram aqui para pegar um documento e descobre que a madrinha não batizada é espírita e o padrinho evangélico. E essa mulher gritava, dizendo: mas são boas pessoas, mas é o melhor amigo do meu filho. Quem é a igreja para ela pensar que ela pode dizer que esse não vai ser padrinho? Ponto. A igreja perdeu a moral, até para critérios básicos. E a avó, minha gente, se a avó grita assim na secretaria da igreja, pensa o resto. Pensa o neto. Isso é tão delicado. Vocês veem as notícias, mundo afora, hora outra, do padre que surtou, do padre que suicidou. Tem sempre aparecido essas notícias, não é? Não só aqui no Brasil. Na França, vamos falar da França, para não causar tanto desconforto aqui para nós. Na França, com o rigor francês, os bispos, a Conferência Episcopal Francesa, fez uma pesquisa sobre quais as possíveis causas dos transtornos psicológicos dos padres que têm levado muitos a doenças mesmo de depressão e a suicídio, o índice alto. Identificaram 3 causas. Primeiro, o que tem adoecido os padres, o fato de viverem uma sobrecarga de serviço, o tempo inteiro ligado aos problemas e às soluções dos problemas, sobrecarregados. Segundo, a segunda causa do transtorno e da piração dos padres, pregam e trabalham muito para oferecer ao povo católico a fé. Quando vai conversar sobre a fé católica com os católicos dizem: não, padre, mas isso aqui eu não acredito não. Não, mas isso para mim não é importante não. Então o padre trabalha para pessoas que não acreditam naquilo que o padre trabalha. Não, mas padrinho para mim pode ser espírita, evangélico. Não, mas casar na igreja para mim pode ser do jeito que eu quero. Não, isso não é problema não. Primeira causa, sobrecarga. Segunda, trabalhar com quem não acredita naquilo que eu transmito como obrigação de ofício. E a terceira causa, do surto dos padres, terceira causa, um esvaziamento espiritual da vida dos padres. Lógico. Sobrecarregado, não para mais, não reza mais. E confronta com uma insatisfação permanente do povo católico que não se contenta com aquilo que você ensina. Ou porque é pouco ou porque é demais. Mas o que você ensina, padre, não me atinge. Adoece. E não adoece só padre, não. Adoece pai, adoece vô, adoece vó, adoece mãe, não adoece? Sobrecarga, conviver com uma família que não acredita na família, não adoece? Hã? Pronto. Então, iam todos os anos. Aos 12 anos, como de costume, bora menino para a festa da Páscoa. Vamos lá? Ver o desfecho. Mais características importantíssimas da fé da família Sagrada de Nazaré. A primeira ia todos os anos. Completou 12 anos, para a festa da Páscoa, subiram como de costume. Versículo 43. Passados os dias da Páscoa,
começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Leiam. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Espere lá. Qual é essa característica? A fé da Sagrada Família de Nazaré, de São José e Nossa Senhora, é uma fé comunitária, coletiva. Não é alguém que entra no seu carro, vai para a missa, sai da missa, entra no seu carro e não convive com ninguém, não conhece ninguém. É uma fé comunitária e coletiva. Fé de vínculos. Uma fé que tem uma dimensão social, cultural, coletiva, que nós estamos perdendo dramaticamente isso. A fé católica, e essa igreja, ela foi idealizada para ser um ambiente de convivialidade, com jardim, com varanda, com salões e salas. Nós precisamos transformar esse ambiente num lugar de convivialidade. Dessa fé do umbigo individual, ou no máximo do umbigo coletivo, mas só da família, para uma fé de caravana, para uma fé de parentes, de amigos, de conhecidos. É claro que crescido num ambiente assim, esse menino vai crescer em sabedoria, estatura e graça. Vai tirando esses elementos, todos os anos ir. A festa da Páscoa é o centro. 12 anos também está lá. É adolescente, não quer ir? Vai assim mesmo, bichinho. Não é? Pronto. Versículo 45. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Caminharam o dia inteiro e no fim do dia descobre. Agora, não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Uma ideia importante. Quando você percebe na sua família que alguém está se perdendo na caravana e na caminhada da sua família, você para tudo e volta até encontrar essas pessoas? Não adianta nenhuma conquista, nenhuma outra conquista, sem você ter essa que está ficando para trás, sem que você o procure até encontrá-lo. Amém? Amém. O ano passado, 2020, 62.500 e tantas pessoas, 62.500 e tantas pessoas desapareceram no Brasil. O Brasil é um dos países com estatística altíssima de desaparecidos, de perdidos do ambiente da família. Essa semana, por causa desse evangelho, eu fui aprofundar esse tema, que sempre me aflige. Você imagine, só São Paulo, 18.000 pessoas desaparecidas. Você imagine, de repente, um filho seu não volta mais. E você procura em todos os lugares e não acha. E nunca mais tem notícia. E o Estado não diz nada. Porque nós não temos um aparelho de organização do Estado que ajude a gente a saber, a ter informação. Nada. Você pode imaginar o que é ser uma família que perdeu um pai, uma mãe, um filho, desapareceu, nunca mais foi encontrado. A dor. Ontem, eu li um texto extraordinário de uma pesquisadora de uma grande universidade do Brasil, em que ela trabalha há vários anos, como é que se desenvolve o ambiente da família onde perdeu alguém. E ela pesquisa os transtornos psicológicos e de convivência que vão desenrolar a partir daquele sumiço. E ela falava, um dos elementos que entra na família é, ninguém nunca mais confia em ninguém. Porque todo mundo pensa, e se foi fulano que desapareceu com ele, que mandou matar, que eliminou? Não é? A partir de um desaparecimento, um quadro trágico de instabilidade e de desmantelamento dos vínculos,
das relações primárias se estabelece. Você para tudo e procura. Vamos ver? Versículo 46. 3 dias depois, leia. O encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Você procura até encontrar? Se nós perdermos algum dos nossos meninos e meninas adolescentes hoje, de nossas famílias católicas, qual é o risco do pai de família, do marido, da esposa, dizer, não, bem, ele deve estar lá na turma da catequese, na paróquia, liga lá. Será? Claro, ainda entra o trágico tema da pedofilia, não é? Que a gente precisa enfrentar. O drama interno do ambiente da fé, que precisa de grandes transformações e purificação, não é? A gente precisa falar sobre isso, mas isso outra hora a gente desenvolve. Fiquemos com a Sagrada Família. Onde encontraram o menino? No templo, sentado no meio dos mestres, fazendo 2 coisas. O quê? Escutando e fazendo perguntas. É verdade, e agora eu confesso minha culpa, minha máxima culpa, que a igreja, nós padres, nem sempre damos conta de desenvolver em nossas paróquias um ambiente onde os meninos e meninas possam sentar, escutar e fazer perguntas. Na maioria das vezes tem só que sentar e escutar, não é? É claro que nós temos que recuperar a igreja como um ambiente de fazer perguntas. O que a gente encontra são meninas e meninos ou inquietos, hiperativos e com transtorno da inquietação, ou meninos que assim que entram na igreja, deita no colo da mãe e dorme. Mas não há um sentar, um escutar e um fazer perguntas. Esse é, por excelência, o trabalho da catequese. Sentar, escutar e fazer perguntas. Rezemos por nossos pais, por nossas catequistas. Rezemos para que nós tenhamos coragem de voltar até encontrar. E se não encontrar no templo, ou encontrar no bueiro mais sujo e imundo, os nossos meninos e meninas, ao invés de abandoná-los de vez, colocá-los nos ombros e carregá-los com alegria e dizer, encontrei meu filho que estava perdido. Rezemos, porque essa é a alegria de Deus. Versículo 48. 47 e 48. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. O que nossos filhos dizem da igreja? Dizem na igreja, deixam todos maravilhados ou é só agitação? Versículo 48. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Continua? E sua mãe lhe disse. Preste atenção na pergunta da mãe. Olha a segurança dessa mãe. Olha a autoridade dessa mãe. Leia. Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Chama de meu filho, um afeto danado. Conversa com um menino que tem só 12 anos, mas já tratando-o com uma certa respeitabilidade. Por que agiste assim conosco? Já põe o menino para dar resposta. No afeto de Nossa Senhora, de uma boa esposa, como um bom esposo, põe o outro em primeiro lugar. Olha que teu pai e eu estávamos angustiados. Ela não põe a preocupação dela primeiro. Está fazendo meu marido sofrer. Bonito isso, né?
Está fazendo a minha esposa sofrer. Não vou sossegar porque minha esposa está sofrendo. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Vou fazer uma nota aqui. Não vou espichar nela. Mas é bom dizer que tem muitos meninos e meninas perdidos, já bem mais de 3 dias ou 3 meses. Perdidos onde? Dentro da nossa casa, com um tablet na mão. Não tem? Tem muitos meninos e meninas perdidos há mais de 3 dias e 3 meses, nas melhores salas dos melhores escolas caras de Goiânia, não tem? Tem. Mas isso, outra hora a gente medita. Jesus respondeu: olhe o que o menino pensa sobre a igreja, o templo, porque aqui é tudo prefiguração. Os 3 dias prefiguram os dias que Jesus estava no túmulo, sepultado, é tudo prefiguração. Vamos lá. Jesus respondeu, versículo 49, bradem. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Se perguntar para os nossos meninos voltando da missa, no almoço agora de domingo, mas por que vocês atrasaram? Os meninos vão dizer, ai tio, tia, vovó estava na casa do meu pai. Vai dizer, ih, tio, você não sabe, meu pai e minha mãe tem um trem, levou nós para uma missa que o padre começa a falar, não cala mais. Pensa num trem chato. Pensa num trem ruim, vô. É que meu pai e minha mãe levam a gente domingo cedo para que trem lá. Jesus chama o templo de casa de meu pai. Eu gosto sempre de dizer que as crianças falam aquilo que ouvem. A opinião que nossos meninos e meninas têm da igreja é aquela que nós, pais, mães, avô e avó, falamos depois da missa no domingo lá na frente deles. Por isso é que eles não aguentam a igreja, porque tem dentro de casa os principais difamadores da igreja. Isso existe? Tempo de purificar nossos lábios, de reencontrar nossa família, e reencontrar nossa família na casa que Jesus chama de casa de meu pai. Continua, eles porém não compreenderam as palavras que lhes dissera. Agora vem a conclusão que já trabalhamos. Juntos, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Continua. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Conservar no coração como Maria. Para o povo do Oriente Médio, coração não é lugar das emoções, mas coração é o lugar da interioridade. Coração é o lugar onde se guarda princípios fundantes do agir. Coração, portanto, é uma oficina. São José tem uma oficina onde ele trabalha. A oficina de Nossa Senhora é o coração, onde ela trabalha a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus torná-la serva do Senhor. Por isso que Nossa Senhora diz ao anjo, eis aqui a serva do Senhor. E a casa de Nossa Senhora, a casa de São José e Nossa Senhora, é a casa para onde até Deus desce. É um pai e uma mãe, uma esposa e um esposo, tão fiéis ao que Deus quer, que até Deus desce e obedece. Credo. Bonito demais, não é? Dá uma salva de palmas para a Sagrada Família de Nazaré. Brada, firme.
Hoje, nesse momento, eu quero pedir a você que você abra seu coração ao Espírito Santo e diga ao Espírito Santo: me ajude a descer para minha casa e ser obediente à palavra de Deus na minha família, na minha casa, no meu casamento, no meu lugar. Faça sua oração agora. Peça a graça de você ter coragem de descer. Humildade, mansidão, paciência, compreensão, perdão, tudo descer, servir, amar, perdoar, é tudo descer. Peça a graça de descer, que a sua casa seja uma oficina, onde você é educado ao descer. Fale, invoque, suplique a graça da sua casa ser um lugar onde todos cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante das pessoas. Ajuda-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Ajuda-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, ajuda-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, ajuda-me, Senhor Jesus. Salva-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Salva-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, salva-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, salva-me, Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Voltemos para o presépio. Aqui atrás tem uma dificuldade para enxergá-lo, né? Mas mesmo para quem não o vê totalmente, estenda sua mão para o presépio, a Sagrada Família, e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por sua família, por sua família, sua sagrada família, sua sagrada família, eu te peço, dá-me a graça de descobrir a alegria, alegria, a liberdade para fazer o caminho fazer o caminho que o Senhor fez. Jesus, faz-me voltar para minha família. Educa-me, ensina-me a descer no amor, no serviço, humilde, descer e ser obediente na minha casa, na minha família, para o bem do mundo, para o bem de todos. Transforma a minha casa num lugar onde todos cresçam em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e das pessoas. Segure a sua mão estendida para o presépio e no silêncio reze por todas as famílias ou por alguém na sua família
que você sabe que se encontra perdida, perdido, sem rumo. Reze pelos perdidos da sua família, da família humana, da humanidade inteira. Rezemos por eles. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós e por nossas famílias. Amém. Amém.